William Rogato é o nome do acusado de ser chefe de um esquema de manipulação de resultado de apostas esportivas. Durante a CPI que investiga o escândalo das bets, o William chamou o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, de hipócrita e afirmou que o Romário relata a CPI ao mesmo tempo em que preside um clube de futebol e tem uma casa de apostas. Rapaz, vamos saber mais sobre isso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Quem poderia imaginar, né, Daiane, que esse negócio de bet envolvida com um jogo de futebol e tal ia dar contaminação aí das coisas? Pois é, né? Quem imaginou que bet poderia ser uma coisa ruim, né? Casa de apostas e sem a regulamentação adequada, sem fiscalização do Estado, pudesse ser uma coisa ruim, né? Quem imaginou, né, Ana? Quem poderia imaginar? Pois. A gente tem aí justamente o Rogato, que ele é tido como um líder dos esquemas, né, de bets no Brasil, de apostas esportivas. E essa CPI, que é a CPI da manipulação de jogos, ela tem a ideia ali, tem uma visão justamente para fazer um processo de desvendar essa manipulação que vem acontecendo há alguns anos, como a gente vem acompanhando nos últimos depoimentos. Por que essa CPI é tão importante assim? Porque essa CPI, ela mexe em uma paixão dos brasileiros, é uma paixão nacional, inclusive uma paixão política nacional, né? Houve uma manipulação do Estado, né, para que a gente gostasse da seleção canarinho, e até hoje o futebol é o esporte nacional, é o esporte do brasileiro. Você pode não ter nenhuma estrutura num bairro, mas você vai ter as crianças ali botando um golzinho no meio da rua, até de sandália mesmo, e batendo aquela bola, porque é um esporte muito prático, né? Existe essa dinâmica da paixão. E partindo disso, essa CPI ela identifica justamente as denúncias, avalia as denúncias que saíram sobre a manipulação de resultado nos jogos. E aí a gente tem o Rogato, eu vou te pedir, Ana, para trazer um vídeo dele, a gente tem 2 trechos desse vídeo. Nesse primeiro trecho ele fala como é que ele fazia o processo do esquema, para a gente entender também onde é que entra o Romário nisso e por que ele é chamado do rei do rebaixamento dos times. E aí, qual que é o meu modo operante? Eu pego o time que está com dificuldades financeiras, ele não tem dinheiro para disputar um campeonato, muito menos para pagar as taxas da federação, nossa grande federação corrupta, que cobra transferências, registros e tudo mais. Romário, aí, presidente do clube, sabe o que eu estou falando. E a gente gasta uma fortuna para colocar atletas para jogar. E muitas das vezes não tem uma folha salarial. Vamos se dizer aí que eu acho que 70% hoje dos clubes não tem uma folha salarial digna para o atleta. Essa é a realidade. A gente tem o clube dos 12, aí coloca mais 5 aí com grande qualidade, mais 5 aí que é um potencial mediano, o restante é tudo, desculpa a expressão, os presidentes aí, não me levem a mal falar isso, tá? Eu estou aqui abertamente para falar e eu tenho que falar, mas passam dificuldade financeira no clube, tá? Então, aí entrava eu vinha como quem não quer nada, e aí, presidente, vamos fazer o time subir, vai dar tudo certo, a gente vai ser campeão. Ok, eu pegava, eu tinha uma agência de atleta, tá? Que é a WR10, que eu acho que vocês já devem ter acesso à posse aí da minha empresa. E aí eu falava para esses jogadores que eles tinham que ganhar comigo. Porém, eles tinham que facilitar os jogos para mim. E eles não entendiam no começo, eu explicava certinho, e eles falavam, poxa, a gente está sem salário, não tem nada, vamos tentar, vamos embora. E aí foi onde eu iniciei, tá? Essa prática. Eu acredito, não sei se foi um dos primeiros, mas eu acredito que sim, tá? Eu acho que eu sou um dos mais antigos aí. De qual série no Campeonato Paulista em 2009? Nesse time aí eu fiz na Série A2. William, nesse meio de todo esse imbróglio, você se considera um tubarão? Lambari, pequeno demais. Olha só, né? O que ele disse que ele é um lambari, detalhe. Que será que é o tubarão, então, né? Pois, né?
Mas observe que quando a gente fala agora de bets ou de apostas esportivas, a gente lembra muito sobre de 2020 para cá, quando houve realmente uma explosão de casa de apostas dessas bets. Mas ele cita um esquema que, por exemplo, ele começou aí lá para 2008, 2009, né? Então ele fala de alteração de resultado de jogos desde esse período. Então é bastante tempo que está sendo descoberto justamente nesse processo, e como ele cita, que ele foi um dos primeiros a fazer no Brasil, porque ele foi para os Estados Unidos, ele conheceu o processo de casa de apostas, gostou muito da lógica de cassinos e resolveu começar a fazer um esquema, tipo, vamos fazer um esquema assim meio, né, contraventou aqui no país também, porque é exatamente isso que ele assume que ele faz. A gente tem, né, uma das falas dele também, uma fala bem interessante, é quando ele fala diretamente para o Romário, que a maior hipocrisia, entre aspas, a maior hipocrisia do mundo, Romário, é você ter um clube de futebol hoje e ser patrocinado por uma casa de apostas. E você vai falar, desculpa, perdi o fio da meada aqui. E você vai falar para que vamos bater de frente com um sistema trilionário, porque o Romário estava ali questionando, né, como subverter, questionando justamente essa moral. E ele, em vários momentos desse depoimento, o William Rogato, ele citava que Romário, você sabe, você tem um time de futebol, né, Romário? Então ele vai apontando assim, o Romário, como se o Romário, né, tivesse toda a ciência do que estava acontecendo. Vale lembrar justamente isso, né? O Romário, ele é uma figura que veio do futebol. Ele é uma figura, inclusive, do PL, né? Ele é uma pessoa, assim, vamos dizer, controversa. Lá também tem o Jorge Cajuru, que é famoso, dentre muitas coisas, por ser um comentarista esportivo, mas lá também tem o Omar Aziz, que é uma pessoa ali, uma figura que questiona como as publicidades também se movimentam e geram dinheiro para essas casas de apostas, e, consequentemente, né, essa publicidade ela acaba fazendo um processo de fomentar com que as casas de apostas tenham também condições de fazer esse processo de compra de jogadores, de presidentes de clube e também de árbitros, né? Como a gente já citou na chamadinha, a gente tem aí o Rogato afirmando que ele manipulou jogos de futebol pagando 50 mil a árbitros, ele pagava o valor de 50 mil para o árbitro, e durante a sessão de manipulação de jogos também, ele informou que ele teria recebido um valor de lucro de 300 milhões nesse esquema esportivo. Não é pouco dinheiro, gente, 300 milhões, além de ter rebaixado vários times. Aí eu vou te pedir, Ana, para colocar o segundo ponto desse corte, que é quando ele cita que ele rebaixou os 42 times de futebol. Então, alguns presidentes eram cientes, alguns presidentes não. E aí eu entrava dessa forma. Então, eu vinha, bancava os registros dos atletas, colocava os meus jogadores, e automaticamente hoje eu tenho... Vou falar assim, você vai até brincar, eu espero que vocês não... Mas hoje eles me chamam porque eu rebaixei 42 clubes no Brasil. Aí eles falam que eu sou o rei do rebaixamento, mas é por causa da prática. Eu não tenho interesse nenhum em subir time se eu posso ganhar dinheiro com ele caindo. E aí alguns, como eu falei, alguns tinham ciência, alguns não. Oi. Você que aí gosta de bets, sendo feito de idiota, né? Vai lá, Dai. Eu acho isso minimamente humilhante, né? Justamente para quem diz, não, eu vou apostar aqui porque a probabilidade é de tal time ganhar. E aí tu vê todo time rebaixado. Inclusive, ele cita alguns times, ele disse que não citaria, mas ele fala que ele cita exatamente isso, né? Eu vou falar de torneios estaduais, o Coruripe de Alagoas, eu rebaixei, um time muito forte do Maranhão, Rio de Janeiro, é terrível isso. Eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou falar dos campeonatos da vida, sabe? Mas é isso, ele vai citando vários pontos, vários times que entraram nesse esquema de entregar o dinheiro para ele, né, e ele conseguir passar esse dinheiro dentro do clube, e o presidente contratar aquele jogador que também estava no esquema, e pronto, tá tudo feito. Ele comprava o árbitro, ele comprava o presidente, ele comprava o jogador, então como é que ele ia perder ou como é que ele ia ganhar? E nesse caso, né, ele lutou pela lógica do perder, porque ele ganhava mais dinheiro.
E ele fala justamente isso, que ele faturou... Gente, eu tô no fraturou, mas que ele faturou, perdão, 300 milhões mais ou menos com esse processo, né? Gente, é muito dinheiro. Ele também pede desculpas para torcedor, ele fala de algumas outras pessoas nessa entrevista, né? Nesse processo muito longo, né? Que foram muitas horas de depoimento, mas eu vou te pedir para trazer o que o Omar Aziz fala. O Omar Aziz, ele chega, né, em um determinado ponto que ele fala assim, olha, as bets são que nem umas drogas, vamos falar sobre drogas? Olha só isso, né? Vamos lá. Dos 100% desses 8 milhões e meio de brasileiros que apostaram, 99,2% ficou com as bets. Só 0,8% voltou para o apostador. Isso aí tá lá no... A banca sempre ganha. Não é a banca sempre ganha. Isso é doação, não é jogo. Os caras estão doando para esses apostadores. Agora, o que me espanta é a demora do governo em mandar tirar do ar todas essas bets enquanto não regulamenta. Esse é o espanto meu. Até porque o governo do presidente Lula é baseado sempre nas pessoas mais humildes, que têm menos defesa, que têm menos apoio de uma forma geral. Então não tem o que esperar. O Haddad não pode... A Anatel tira essas bets todas em minutos do ar. Não tem que esperar. Depois que regulamentar e a gente ficar sabendo quem vai poder jogar, de que forma vai jogar, como vai ser pago esses impostos, qual é o retorno para o jogador... Qual é o retorno? Porque hoje você tem um cassino em casa. Tem gente que é contra os cassinos. Pessoal, dentro do iPad ou do celular tem um cassino que joga qualquer tipo de jogo que tem um cassino, só que de uma forma diferente. É um assalto, porque ele não é presencial. Então, conforme a plataforma, ela tira tudo do jogador. E aí ficam os pseudos influencers, pseudos líderes... ainda fazendo propaganda. Fazer propaganda de bet, Galipo, é a mesma coisa que fazer propaganda de cocaína, porque é um vício. Destrói famílias, destrói bens, acaba com tudo, o cara não trabalha, ele passa o dia todo jogando, no dia seguinte ele não vai trabalhar porque passou a noite toda jogando. É a mesma coisa que o cara usar cocaína. Todos os influencers, todos os jogadores de futebol, todos os jornalistas, seja lá quem for, que está fazendo propaganda de bet, está fazendo propaganda de cocaína para as famílias brasileiras. É isso. A gente lembra bem do posicionamento do Omar Aziz, né, em outras CPIs. Ele tem essa figura, de uma figura potente realmente, de um discurso necessário. E a gente tem muitos nomes, inclusive o Ministério Público de Goiás, ele citou 15 jogadores que tiveram aí o nome já inseridos em alguma investigação, dentre eles, só alguns que a gente vai citar aqui, o Pedrinho, do Atlético Paranaense, no time de Lúcio, tem o Brian Garcia, também do Atlético Paranaense, Aleph Manga, do Coritiba, Kevin Lomônaco, que é do Bragantino, né, Red Bull Bragantino, Nino Paraíba, do América Mineiro, Vitor Mendes, do Fluminense, Vitor Ramos, Chapecoense. São nomes que estão, segundo o Ministério Público de São Paulo, por exemplo, divulgados em investigações ligadas a bets. Então, para a gente ter uma noção de que também não é só jogador da segunda divisão de um campeonato paulista, são jogadores, né, da primeira divisão também, jogadores de times que têm muita expressão, né, segundo as investigações que estão em curso ainda. Certamente a gente vai ter muitas informações aí, a gente está só no começo, né, da CPI, e não só da CPI, mas de várias investigações que ligam casos de apostas esportivas, sobretudo futebol, e a gente vai tentar atualizar todo mundo aqui, mas é isso, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro e estão fazendo as pessoas de trouxa faz muito tempo, estão roubando dinheiro das pessoas e o que é pior é que as pessoas, né, elas não conseguem sair disso. Então, ou o governo faz alguma coisa, né, e regulamenta, eu diria mais, eu diria proíbe logo de uma vez que isso aí não sai nada de bom disso aí. Ou faz alguma coisa ou vai ver as pessoas se afundarem, né? Eu relembrei esses dias eu estava contando que aquelas causas, né? Fiquei 3 horas no engarrafamento em São Paulo esses dias e o Uber o motorista era eleitor do Marçal, né? E aí falando de bets e tal, falando, pô, essa coisa, né, de bets aí né, pô, as apostas e tal. Ele mencionou isso e eu comentei isso, pô, esse negócio
é só para perder dinheiro, porque são os caras que controlam. Você acha que eles estão fazendo aquilo para dar dinheiro pra gente? Ele concordou, mas dali a pouco ele emenda. Não, mas eu faço uma apostinha de vez em quando, mas só nessas de futebol, que essas daí a pessoa acha que é sobre a habilidade dela, de conhecer o futebol, de saber qual time vai ganhar, quanto vai ser o placar e tudo mais. E não consegue perceber que esse jogo, meu filho, já era, esse jogo não existe mais, sabe? Além de tudo, eu sei que o pior é o impacto econômico que tem na vida das pessoas, mas além de tudo, também tem um impacto no que é o esporte. O esporte não existe mais. Ponto. Né? E é tudo uma grande farsa de bet. Tá aí a prova, né? Ficamos por aqui, Dai? Ficamos por aqui, Ana. Não aposte em bet. Vamos lá. Recadinho. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final e por desincentivar os seus parentes a jogarem em bets, tá? Fica de olho aí, não deixa a galera cair nisso, não. Não sai nada de bom desse negócio. Agora, sabe de onde sai uma coisa boa? Super propaganda, hein? Da nossa TV Cringe Brasil, nosso segundo canal aqui no YouTube, onde a gente tá levando os nossos vídeo ensaios, vídeo react, TV dos anos 90, tudo junto e misturado para falar dos temas que intrigam a gente, de filosofia, de história, de comunicação, de arte, de cultura. E a gente tá lá falando sobre, por exemplo, o melhor Pokémon, o melhor jogo de Pokémon do mundo, que foi feito por um brasileiro, tá? Por brasileiros. Todo mundo adorou, exceto a Nintendo. Fica aí a recomendação. E também o vídeo sobre os podres do Elon Musk, que são muitos, o vídeo é longo e vai ter uma parte 2, hein? TV Cringe Brasil, você pode conhecer lá, mas só se você quiser. Ficamos por aqui. Vamos lá. Não acredite no tigrinho em bets nenhuma.